Estamos chegando então à sexta parte, ou ao sexto bloco dos adventos crísticos, conforme já falamos nos anteriores. E agora o capítulo 66. Sublimado sorver do sagrado cálice no momento apocalíptico em que o planeta se encontra. Então esse capítulo trata não das profecias, nem do apocalipse, mas procura levar o homem a conscientizar-se de que faz parte do programa espiritual da Terra esse momento de transição que nós estamos passando. Todos nós já aprendemos no passado que, em determinado momento, quando a Terra começasse a entrar na vibração aquário, nós estaríamos terminando o nosso curso primário. Curso que nós iniciamos ainda lá na Atlântida, antes dela emergir, segundo o Ramatiz, há 28 mil anos na Atlântida nós começamos o nosso curso primário. Terminamos o nosso curso primário em 2012, né? Quando fechamos o primeiro ciclo solar na vibração de Aquários. Quando terminamos o nosso curso primário, consequentemente, também terminamos a fase de provas e expiações. A espiritualidade notificou, ou vem notificando através dos tempos, que agora, em 2013, nós, planeta, nós, sociedade, entramos no novo ciclo de evolução. Começamos, então, o nosso curso secundário. Isso ano passado. Agora estamos no nosso curso, no percurso do tempo, já na vibração do ano 2014. Observemos que 2014 já tem uma outra vibração. 14, cabala sétima, dupla e perfeita. Tudo faz parte de campos energéticos que o próprio nome, a própria palavra já vai movimentando energias em função dos novos acontecimentos. Então agora no bloco sexto, sublimidade sorver no sagrado cálice no momento apocalíptico. Repetindo o que falamos anteriormente. Então se é um momento sério, falamos lá atrás também que era um momento crístico, embora um momento tão crítico para a humanidade. Então Jesus lá há 2000 anos falou muito no orar e vigiar. E a espiritualidade solicita nos quatro cantos do mundo que o momento verdadeiramente agora é de orar e vigiar. Orar porque precisamos estar conectados com a divindade e aceitarmos com dignidade aquilo que faz parte do programa e da história da Terra. Independente das nossas orações, no sentido tão teológico da palavra, é preciso que nós oremos para mantermos a nossa consciência ligada aos grandes seres que conduzem a nossa sociedade. E vigiarmos, porque ainda estamos sob a vibração da besta apocalíptica. Então esse sublimado sorver do sagrado cálice deve ser uma coisa natural, porque compreendemos que Deus é perfeito e aquilo que nós precisamos passar são reações das nossas ações. No capítulo 67 tem uma advertência muito especial que a espiritualidade chamou de conhecer para compreender e não excomungar. Então o momento agora é tentarmos unir sem fundir, independente de seitas, de religiões, de crenças. O importante é, pelo grau de evolução que nós já temos, que todos nós nos conscientizemos do nosso papel diante de nossa própria consciência, diante da sociedade, diante do nosso Criador. Se alguém apresentar uma proposta hoje, que não aconteça o que aconteceu no passado. Quase sempre os líderes se apresentaram à sociedade ensanguentados. Saíram de grandes batalhas, de grandes conflitos, porque a ignorância do nosso passado era muito maior do que agora. Agora, então, uma proposta nova, como é a proposta de adventos, ou qualquer outra que alguém venha apresentar, ou que o mundo espiritual venha apresentar na sequência dos séculos, do milênio de agora em diante, já não precisaremos mais ter aquela conduta que antes era tão comum. Somos espíritos mais conscientes e temos o maior grau de evolução atualmente. O capítulo 68 também é importante quando fala a ação reformadora do homem crístico. Quando lá atrás nós éramos mais ignorantes, as nossas reações eram muito mais brutas, né? Porque a nossa idiosincrasia ainda estava predominando nela muito o instinto do animal. Agora não. Agora nós já estamos na fase seletiva, separando o joio do trigo, o cordeiro do lobo, então já estamos mais conscientes. Então, quando a espiritualidade dá esse título, ação reformadora do homem crístico, nós também atualmente já sabemos.
somos portadores da fagulha do Cristo em nós. Quanto mais nós exteriorizarmos sentimentos, quanto mais nós exteriorizarmos o amor, estaremos despertando o Cristo interno que existe em todos nós. E dessa maneira, nós estaremos tendo posturas mais perto ou mais saudáveis para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa essência espiritual e, consequentemente, refletiremos para aqueles que estiverem mais próximos de nós. O capítulo 69 trata das Sagradas Tábuas. Falamos lá atrás que, após a reunião com o velho mestre na Mesopotâmia, ficou combinado o programa espiritual que alguns dos seus discípulos teriam reencarnando de maneira específica. Entre todos, houve de imediato a reencarnação de um deles, que reencarnou com o nome de Moisés. Cabia ao Moisés implantar o monoteísmo. Mas o Moisés não poderia reencarnar sozinho. Outros discípulos do velho mestre reencarnaram junto com Moisés. E entre tantos que ali estiveram, aqueles mais dedicados ao conhecimento tiveram acesso ao chamado que a espiritualidade chama de Sagradas Tábuas. Ou seja, aquelas argilas, aquelas pedras de argila, aquelas tábuas de argila, onde o Moisés mediunicamente recebeu as orientações do Cristo planetário, no Monte Sinai. Então, Moisés, como todos nós, médium, recebeu a mensagem de maneira tão natural como hoje os médios de comunicação mediúnica, os médios de comunicação espiritual recebem. Então, as Sagradas Tábuas estão grafadas na consciência daqueles que reencarnaram junto com Moisés. O capítulo 70 trata do abençoar em nome de Deus. Falamos ainda há pouco que abençoar é vincularmos, ou nos vincularmos àqueles ou àquilo que nós nos vinculamos. Hoje, quer dizer, já somos mais evoluídos, quando elevamos o nosso pensamento aos céus, quando elevamos as nossas mãos, pedimos à Suprema Consciência, Deus, que abençoe nossas mãos, para intermediar energias em benefício dos seus semelhantes, dos nossos semelhantes, então já estamos muito mais plenos dessas verdades. Mas no passado, em vidas anteriores, nós éramos mais ignorantes. Quantas vezes abençoamos armas, canhões, para tirar vidas? Então, se abençoar é vincular-se a quem ou àquilo que nós abençoamos, muitos de nós ainda estamos vinculados aos canhões da morte, porque em outras épocas, em outros momentos, abençoamos armas totalmente fora do propósito cristão da mensagem de Jesus. O capítulo 71 trata dos mistérios da fé. Então foi um outro item também que, de maneira proposital ou não, nós que assumimos as lideranças em todas as épocas, desde que o planeta existe, quantos de nós estamos aí, séculos, milênios, encarnando, representando a divindade nas diversas religiões que nós abraçamos. E aí criamos os mistérios. Ou seja, não tivemos o cuidado de orientar a sociedade para que a sociedade se melhorasse, se libertasse. Nós mantivemos guardada em 7 chaves, ou as 7 chaves, as mensagens, tirando do ser humano, nossos colegas, nossos participantes, nossos irmãos da família universal, não tiveram liberdade, não tiveram acesso ao conhecimento libertador. Então hoje, com a mensagem da ciência, da tecnologia e da religião, já não há mais nenhum meio para ninguém comungar com ministérios da fé. Hoje tudo é transparente. A começar que o líder máximo do cristianismo e do mundo, de sua humanidade, foi Jesus. Em nenhum momento ele criou mistério. Falou com toda clareza tudo o que foi necessário esclarecer naquela oportunidade. E desses 2000 anos dele para cá, enviou milhares de espíritos orientando a sociedade para que ninguém comungasse com mistérios. Existem aqueles pontos que a nossa consciência evolutiva ainda não é capaz de sentir ou de identificar, mas mistérios não há na criação. O capítulo 72 trata de Silvestre como porta-voz das Sagradas Fileiras. Esse aqui eu tenho que beber um pouquinho d'água. Nós sabemos que não existem privilégios nem terrestres nem celestes. Mas o Silvestre, por dádiva dos céus, o Papai do Céu colocou para tomar conta de mim. E tomar conta de todos esses espalhados pelo planeta,
formando a sociedade para a implantação dos adventos crísticos. Então, o Silvestre, entre todas as consciências, que mais uma outra época nós falaremos sobre esses que têm a responsabilidade de reorganizar a vida do planeta, o Silvestre é porta-voz das Sagradas Fileiras. É porta-voz de todas as vozes que, do outro lado da vida, orientam a sociedade. Então, a gente fica assim, nós, no meu caso, ficamos assim, eu fico todo cheio de cargo por ter um espírito ascensionado, que no passado teve as suas dificuldades e ele mesmo conta a sua história. E no livro nós colocamos um pouquinho da história dele. Certo é que agora Silvestre, além de um espírito iluminado, ele já ascensionou. E como porta-voz, ele fez as correções, ou algumas correções do Evangelho, e trouxe todas essas mensagens, por volta de 700 mensagens, para implantar os adventos crísticos através da psicografia de Terezinha Teixeira Pereira de Carvalho. A Terezinha continua encarnada entre nós e está aqui ainda no planeta. O Silvestre, então, no passado, ele foi Papa. Na verdade, ele foi o primeiro Papa, oficialmente Papa, e ele sustentou o bastão papal entre os anos 314 e 335, na época de Constantino Magno. Numa outra oportunidade, nós falaremos sobre o Silvestre com mais detalhes. Para encerrar, nós temos o capítulo 73, a sublimidade do ato sexual, conceptivo e humano. Um dos itens que a espiritualidade trabalhou muito, que não é novidade, porque tem literaturas aí fabulosas falando sobre o assunto. E nós, que abraçamos o chamado pecado original, já estamos aí há tantos milênios comungando com o sexo pecado. O cristianismo, representado pelo catolicismo, não foi diferente. Mas nós tivemos aquele cuidado de passarmos para o papel as mensagens que a espiritualidade passou e, de alguma maneira, nós sintetizamos no livro O Evangelho e a Lei de Deus. E aqui tem um capítulo riquíssimo sobre o pecado original. Isso, na verdade, nunca existiu. Foi coisa religiosa, ou foi coisas das nossas conveniências, ou por ignorância não entendemos que o pecado não existe. Então o Evangelho e a Lei de Deus tem 58 capítulos trabalhando passo a passo cada item da vida de Jesus, cada item da mensagem de Jesus. Então o ato sexual, que a espiritualidade chamou de sublimidade do ato sexual, conceptivo e humano. Então, quando nós, dentro do catolicismo, tiramos a liberdade da vida do afeto, a vida da carícia, a vida sexual, nós criamos grandes traumas para o espírito, em cada época, em cada vida. E hoje, depois de tantas outras encarnações, uma boa parcela, uma boa parte desses espíritos continuam inibidos para a vida do afeto, a vida sexual. Então isso nunca foi pregado por Jesus, nem por nenhum outro líder de gabarito superior, que tenha gabarito, que tenha consciência espiritual sobre a sublimidade do ato sexual. Atualmente nós temos aí uma série psicológica, psicografada pelo nosso Divaldo Pereira Franco, onde Joana de Ângeles nos esclarece sobre essas maravilhas da vida do afeto. Atualmente também temos o Vanderlei de Oliveira, que a irmã Sidufo fala sobre a vida do afeto, a consciência espiritual que um dia nós transformaremos esse ato que antes era tão animal na sublimidade da vida do afeto, na troca de energia, no exercício dessa convivência relacional, para um dia atingir a nossa graduação universal. O pecado original, abraçado pelo catolicismo, não faz parte do cristianismo renovado, e sim a sublimidade do ato sexual, conceptivo e humano. O capítulo 74 trata da afeição à ordem crística. Nós, repetindo, a palavra Cristo tem um sinônimo universal. Ela não nasceu na Terra. Cristo é um sinônimo de amor universal. Ser universal faz parte da própria criação do próprio Deus. Então todos nós somos portadores dessa consciência, dessa fagulha do Cristo em nós. Então, dar afeição à ordem crística é com o nosso Cristo interno, acionando o Cristo interno que existe em toda a criação, principalmente nas criaturas humanas,
para que, de maneira crística e amorosa, todos nós consigamos crescer interagindo com o autor da vida. O capítulo 75 trata entregar-se aos cuidados do Nazareno Mestre para ser iniciado. Lá atrás, muitas das nossas vidas, das nossas encarnações, nós fomos nos dedicando à divulgação de obras doutrinárias com a vibração da teologia, mas não conseguimos interagir com a fonte da própria vida, que era o Cristo. Atualmente, entregar-se aos cuidados do Nazareno Mestre para ser iniciado é uma nova realidade. Porque Jesus, na condição humana, é o melhor modelo que nós temos. Mas ele, todos os que integram as grandes consciências, a pleiade que orienta a vida do planeta Terra, quer que nós despertemos o nosso Cristo interno, a chama divina que todos nós somos portadores. E dessa maneira nós estaremos atendendo a essa emoção, entregar-se aos cuidados do Nazareno Mestre para conduzir a nossa vida. 76 trata de Augustus, o Olhos de Lince. Quando Moisés estava encarnado, entre tantos outros discípulos de Anfion, o nosso velho mestre, o nosso São Excelso, encarnou um que recebeu o nome de Augusto, a quem hoje a espiritualidade lhe dá o nome de Olhos de Lince. Naquela oportunidade, o Augusto, que ocupa o lugar tenente na vida espiritual de Moisés, ele despertou esse dom maravilhoso de ver em profundidade. A tarefa de Augusto na proposta dos adventos é olhar para todos nós, encarnados e desencarnados, e acionar o que nós somos em essência e não na existência. Porque às vezes a nossa existência é com muitas dificuldades, muitas lutas, e nem sempre em função das lutas nós conseguimos alcançar o que de bom, de belo, de maravilhoso está dentro daquele corpo como consciência espiritual. Então, como nós temos só uma visão periférica, o Augusto consegue ver muito mais a parte interna, a essência de todos nós. Então, esse detonar da consciência que todos nós somos, com o olhar do nosso querido Augusto, vai colocar para fora o que nós somos. Lobos ou cordeiros, luz ou treva, não importa. Porque ele não vai direcionar. Então, se é só para acionar o que nós somos, quem é portador de máscara ficarão sem as suas máscaras. Quem está inibido por razões quaisquer, né, se considerando impotente, se coloca na retaguarda quando deveria estar lá na frente, na vanguarda, para representar a divindade. Não importa. Com o olhar penetrante de Augusto, nós seremos verdadeiramente integrais para o nosso grau de consciência, para o nosso nível de evolução. O 78, que é o último desse bloco, fala sobre a fé, que tornou-se valor de compra e venda no planeta Terra. Então, é um item bem conhecido por todos nós, que falamos nos blocos anteriores. A espiritualidade sinalizou isso há mais de 60 anos. Nessa fase de transição do mundo, nós estaríamos convivendo com o biblismo. Quer dizer, transformamos a mensagem do sublime pedagogo sideral, orientador de uma humanidade em empresas comerciais. Então, essa fase agora é uma fase muito especial. Mas como nós estamos na fase seletiva, separação à direita e da esquerda do Cristo, então ninguém tem que se preocupar. Cada um realiza a sua parte, realiza a sua obra, e a própria lei de causa e efeito se encarrega de nos posicionar no melhor lugar, nas melhores condições para a sequência das nossas próximas vidas. O bloco 7º, para encerrar o nosso encontro com a proposta dos adventos.